O conhecimento racional é assim. O racional superior explica uma coisa aqui, para adiante explicar aquela mesma coisa de forma diferenciada, mais ali. Quer dizer, explica inicialmente uma coisa de uma forma, para mais adiante explicar de outra forma, para que assim, a coisa explicada seja corretamente entendida. Ou ainda, explica uma coisa num livro, e em livros mais adiante, explica aquela mesma coisa de forma diferente, para que na relida, com as explicações feitas sobre aquela coisa, a pessoa tem condições de entendê-la corretamente. Por exemplo, o racional superior explica que os culpados de todos assim serem, são todos que aí estão sofrendo as consequências dessa deformação que começaram a fazer, no progredir na parte que não estava pronta. Mais adiante, o racional superior já explica assim. Quem são os culpados desse segundo mundo existir? Todos que entraram passeando na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Os habitantes do mundo racional que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Então, no início, ele explica que os culpados são todos que aqui estão sofrendo as consequências da deformação. Com isso, naturalmente, a gente entende que foi a gente que fez uso do livre-arbítrio e causou essa deformação. Entretanto, mais adiante, ele acrescenta que os culpados que estão sofrendo as consequências do uso da liberdade estão materializados em nossa glândula pineal. Com isso, ele separa as coisas, coloca as coisas em seu devido lugar, a pessoa e o habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal da pessoa. Dessa forma, quando na relida, a gente vai lendo e vai completando o que ele explicou adiante. Quem são os culpados de nós, seres humanos, estarmos aqui sofrendo? Aí a gente lê a resposta que é dada nos livros iniciais, e completa, são os habitantes do mundo racional, que aqui estão materializados em nossa pineal. Sabendo que são dois grupos de habitantes do mundo racional, os que de fato causaram a descida da planície racional, e o grupo que veio depois, acompanhando a deformação, que são os que dão causa aos seres humanos, e aqui estão materializados em nossa pineal. Então, o estudante fazendo assim, ele avança no saber racional, porque ele não está tão somente repetindo uma lida, mas avançando nos moldes do curso supremo do raciocínio. Essas réplicas são para que todos tenhamos claramente, em nossas mentes, a forma peculiar em que a cultura racional nos foi ditada, a forma do redígio do desencanto. Que sem isso, sem saber disso, sem considerar isso, jamais vamos sair do primarismo racional, e não vamos avançar para o correto saber racional. E o saber racional é a peça-chave para abrir a nossa vidência racional. A vidência racional, antes da imunização racional. Então tem a leitura dos 1000 livros que completa o desenvolvimento de nossos raciocínios, mas tem a espera da hora racional, para a nossa ligação, para a nossa imunização racional. E tem o saber racional, que é para que todos possamos ter a vidência racional, mesmo antes da hora de nossa imunização racional. Eis a importância do estudo da cultura racional, a importância em se saber como se estudar corretamente a cultura racional. Então, tem essa peculiaridade na cultura racional, a progressividade das revelações racionais. Que se o estudante não avançar para o curso supremo do raciocínio, jamais vai saber corretamente dos assuntos racionais. E pior, vai achar que sabe, sem nunca ter sabido. De modo que, sem saber como é feita a comunicação dos assuntos racionais, os anos vão se passar, e vamos continuar só com o primarismo da cultura racional, só com o saber primário da cultura racional. Vamos ler e reler, e vamos continuar fazendo confusão com tudo, entendendo uma coisa por outra, sem jamais obtermos o correto saber racional, sem jamais ficarmos prontos para essa concessão racional, a vidência racional, antes de nossa imunização racional. Por isso essas réplicas sobre o redígio do desencanto, sobre o curso supremo, que todos precisamos fazer, para obtermos o saber e o amadurecimento necessários à abertura de nossa vidência racional. Salve!